Rapaziada, chegou esse Citroën C4 aqui pra gente e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser feita a pintura do capô dele, que tá queimada. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Então, primeiro de tudo, a gente vai tirar esse capô pra poder lixar ele fora do lugar e não ter perigo de arranhar uns paralamas quando for lixar ele. Aí é bem simples, é só as duas chavinhas aqui, ó, que ele já vai sair. Aí vai ser passado a lixa 120 nele inteiro, até comer tudo isso aqui, ó, essas coisas aqui, e deixar na 120. Ó, rapaziada, pra você ver a diferença de onde tá lixado de onde não tá lixado, ó, vai ter que ficar mais ou menos assim, ó. Vou até lixar mais um pouquinho, que tá aparecendo um pouquinho ainda, ó. Deixar mais ou menos assim, ó, tá vendo? Pra depois ser aplicado Prime PU. E tem que ser o Prime PU. No automotivo existem dois tipos de primer, o primer universal e o Prime PU. Qual a diferença dos dois? O universal é uma coisa mais rápida, quando você for fazer uma coisinha assim que não tá muito queimada, só quer dar um fundinho para preparar melhor para pintura, ter mais aderência, aí pode ser o universal mesmo. Agora, quando tá queimado, como é o caso desse capô, aí tem que ser o Prime PU, porque o Prime PU vai isolar a superfície que está embaixo da superfície da tinta que vai vir em cima. Então você não tem perigo de dar nenhuma reação, arrepiar, nada do tipo. Ele isola mesmo e ele cria uma camada de proteção. Então corrige alguns defeitos pequenos também, depois tem que vir na massinha, vocês vão ver o processo. Mas aqui nesse caso, como é um capô queimado, tem que ser PU. Até por isso, quando é capô queimado, não adianta muito você fazer no spray, se você estiver querendo fazer na sua casa. Porque o spray é só primer universal, como é o Prime PU. É um primer que é catalisado, é bicomponente, tem o primer mais o catalisador, então não dá para colocar dentro do spray. Aí no spray é só universal, que acaba não isolando tanto e não dando tanto resultado. Aí você não pode lixar o primer com a mão, você não pode lixar com as pontas do taco, você vai precisar de um taco rígido e acompanhando o desenho da peça desse jeito aí, com o taco totalmente em contato com a peça. O primer é o que vai desenhar a peça não ficar com ondulação. Então você vai acompanhando o desenho dela dessa maneira. Eu vou usar esse primer da Autolux, rapaziada. Pra mim é importante você usar um bom e pra não murchar a pintura depois. Aí você vai aplicar ele aí de 3 a 4 demãos, depende da necessidade da peça. Se tiver com bastante defeito, você pode dar umas 4 demãos. As primeiras demãos pode ser um pouco mais empoeirado, mas as últimas demãos, principalmente a última, é bem importante que você dê ele bem lavando, puxe bem o brilho do primer, que fica muito mais fácil para você lixar depois, deixar ele o mais liso possível. Aplicado o primer, é hora de aplicar o controle, que você vai usar uma tinta poliéster comum, aí eu usei o preto universal. Você vai dar só uma empoeiradona por cima, assim, só um chuveirão por cima, para você poder identificar melhor os defeitos depois na hora de você taquear. Aí é o primer lixado já com uma lixa 280, depois você passa umas 600 para finalizar. É onde ficou parecendo a lata, aí você passa um primer universal bem de leve para você não pintar em cima da lata. A tinta poliéster você tem que aplicar bem empoeirando, não aplicar lavando querendo cobrir de uma vez, vai aplicar com calma, nem que você tenha que aplicar umas 7 demãos, mas você vai empoeirando, porque daí não fica com mancha. Eu não consegui filmar a aplicação do verniz, mas o verniz você vai aplicar 3 demãos, a primeira demão seca, a segunda semi-úmida e a terceira você vai lavar bem, não a ponto de escorrer, mas a ponto de puxar um brilho bom. Depois você vai afinar nas lixas 1200, 3000 e 5000. A principal é a 1200, que você vai comer bem. Você vai tirar a casquinha de laranja. No friso, que é bem aí em cima, você não precisa lixar, porque senão você acaba arranhando. Ó, esse aqui é o capô lixado. Tá vendo que a pintura fica bem mais fina? Ó, bem mais lisa, tá vendo? Agora eu vou fazer o polimento com a politriz. Rapaziada, e depois de polido o resultado é esse, ó.
Vai ficar assim, daí depois que você pule, vai ficar bem, depois que você lixa, com a lixa 1200, 3000, 5000, vai ficar mais liso, tá vendo? Depois que você pule, aí fica esse aspecto assim, ó, bem espelhado. Tentei mostrar o máximo aí do processo que foi feito e espero que tenham gostado, espero que tenha dado pra ver. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, curte aí, tamo junto, é nóis!